Então vamos lá, vamos de aula 14. Vamos falar sobre integrais triplas. E aí você já deve ter adivinhado o que são integrais triplas. Você vai integrar uma função agora de 3 variáveis. O tratamento é similar ao de integrais duplas, tá? O que é que acontecia lá em integrais duplas? Você tinha uma região que você dividia em retângulozinhos de largura dx e altura dy, né, de elementos diferenciais de área, e aí você calculava o valor da função nesse elemento diferencial de área, em todos os elementos diferenciais de área, você fazia x e y variarem em toda a sua região, e aí somava isso. Então, essa soma é integral dupla. O procedimento agora vai ser o mesmo, só que sua região é um sólido. Então você tem aqui uma região qualquer que é tridimensional. É um sólidozinho e você vai dividir esse sólido em pequenos cubinhos. Cada cubinho desse tem largura, altura e comprimento. Você vai ter dx, dy e dz. E aí você calcula o valor da função nesses cubinhos e soma todos os valores que você obtiver. Isso vai te dar uma integral da função integral tripla agora. A sua região é uma região tridimensional, certo? A sua função é uma função de 3 variáveis. E o elemento diferencial de área, o primeiro aqui que a gente vai ver, é o produto das 3 dimensões desses cubinhos. Isso é uma integral tripla. Tá? E aí você já deve ter adivinhado que essa brincadeira se estende para sempre. Você vai ter integrais quádruplas, integrais quíntuplas e assim por diante. A gente vai estudar até aqui, tá? Só até as integrais triplas, porque é até onde a gente tem alguma coisa diferente. A partir daí é repetição, certo? Muito bem. E outra coisa que acontece é o seguinte, a gente começa a perder o significado geométrico para essa integral. Veja, o gráfico de uma função de 3 variáveis teria que ser em R4. Teria que ser no espaço de 4 dimensões. A gente não tem visualização para um gráfico desse. Tá? Então, o que você está calculando aí, talvez seja um volume lá em 4ª dimensão. A gente não tem significado geométrico para isso. Tá? Vai ser simplesmente uma soma. Quando você... Bom, isso aqui é um elemento diferencial de volume. Tá? Quando você calcula só a integral tripla do elemento diferencial de volume, ou seja, quando essa função aqui é igual a 1, então o que você tem é o volume do sólido. Tá certo? É o volume da região sólida. Mas a integral da função é simplesmente uma soma de valores de função. Muito bem. Vou dar um exemplo de como funciona, mas eu imagino que a essa altura você já deve estar fazendo o paralelo lá com a integral dupla e já deve estar adivinhando o que eu vou dizer. Imagine que você tem uma função qualquer, sei lá, vou dizer que é x, y, z, produto. E aí você vai fazer a integral dessa função
com x, y e z variando dentro do cubo, um cubo de lado 1, né, de aresta 1. Então, você tem aqui sistema de eixos. E a região de integração vai ser esse sólido agora. Certo? Todos os pontos que estão dentro desse cubo. Então você tem x, y e z variando aí entre 0 e 1. Então eu tenho limite de integração constante. Eu posso fazer integral da função na ordem que eu quiser. Então eu vou integrar de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, da minha função que é x, y, z, dx, dy, dz. O procedimento é o mesmo, só vou fazer mais uma vez, certo? Então, primeiro eu vou integrar com relação a x, y e z são como constantes, eu posso tirar da integral. Então eu vou ficar com a integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1 de yz, que multiplica a integral de x, que é x2 sobre 2, isso de 0 a 1, dy dz. Continuando. Então eu vou ter integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1. Quando eu substituo x por 1, eu vou ficar com 1 meio. Então, isso é yz sobre 2 dy dz. De novo, eu vou integrar agora com relação a y. Então, o z é como constante, eu posso tirar o z. Aliás, eu vou tirar o z sobre 2 na integral. Então, eu vou ficar com a integral de 0 a 1 d z sobre 2, que multiplica a integral de y, que é y2 sobre 2. Isso avaliado de 0 até 1. Já fiz a integral com relação a y, sobrou só z. Então, isso é a integral de 0 a 1 d z sobre 4. Agora, de novo, integro, tiro 1/4 da integral, né? Aliás, não preciso mais, tiro 1/4 da integral, e aí faço a integral de z, que é z2 sobre 2, isso avaliado de 0 até 1. Isso é 1/8. Então veja, esse valor é a integral de uma função de 3 variáveis, é o valor dessa integral aqui, em que eu estou considerando os pontos que estão dentro do cubo. Mas veja que esse valor que eu consegui não é o volume do cubo. O volume do cubo é 1. Tá? Que deu 1/8. Esse valor é a soma dos valores da função quando eu faço os pontos variarem dentro desse cubo. Então é como se eu tivesse aplicado a função a todos os valores do cubo e depois somado esses valores de função, tá certo? Não tenho mais significado geométrico. Isso aqui não é mais um volume. Se for um volume, é um volume em 4 dimensões e eu não consigo ver, pelo menos não sóbrio, tá certo? Muito bem, se você quer calcular o volume, né, você pode usar a integral tripla para calcular o volume, mas aí você vai precisar fazer o cálculo só do elemento diferencial de volume. Por exemplo, vou pegar aqui um
tetraedro, que eu vou descrevê-lo da seguinte maneira. Vou pegar o plano que passa aqui em x igual a 1, z igual a 1 e y igual a 1. Tá? Então esse plano ele está inclinado, ele intersecta os planos coordenados, e aí ele forma aqui um tetraedro junto com os planos coordenados. Tá certo? Então é como se eu tivesse colocado um lençol aqui num canto de parede. Aí formei essa tendazinha aí. Aí eu quero saber qual é o volume disso. Tá. Primeiro, qual é a equação desse plano? Que plano é esse? Que plano é esse? Tá. É um plano que passa em x igual a 1. Aliás, ele passa nos pontos 1, 0, 0. Ele passa no ponto 0, 1, 0. E passa em 0, 0, 1. Tá? Eu vou adiantar que esse é o plano x mais y mais z igual a 1. Tá? Ele passa nesses 3 pontos aí. Então veja, eu posso reescrever isso aqui como 1 z igual a 1 menos x menos y. Só passando o x e o y para o outro lado. Então, a vantagem disso é que eu posso olhar para o plano agora como o gráfico de uma função. Tá? Então, eu posso falar que z, se eu pegar aqui um ponto qualquer, z vai estar variando de 0 até chegar na superfície, no plano, certo? A mesma ideia que a gente usou lá para descrever as regiões planas, só que agora vou ter um trabalho a mais. Então, z está entre 0 e a superfície, que é o plano. Muito bem. Se eu pegar aqui uma direção, sei lá, vou pegar a direção normal que é comum, né, que é na direção do eixo y. Então, z varia entre 0 e o plano. Essa variação acontece desde aqui até aqui. E o que é isso aqui? Que ponto é esse? Esse é um ponto que está nessa reta aqui. Tá? Então, y está indo desde 0 até a reta que liga esses dois 1's aqui. Essa reta é a reta 1 menos x. Tá? Quando x igual a 1, y igual a 0. Quando y igual a 1, então x igual a 0. Ok? Aí veja o que aconteceu. Antes eu tinha duas variáveis, agora eu tenho uma variável, ou a seguir é zero variável, certo? Eu vou ter que ter extremos constantes aí. Qual é a variação de x? Aliás, essas variações, tá? Pense sempre da seguinte forma, você vai preencher isso aí com palitos. Então você pegou um palito aqui. Qual é a altura que esse palito tem? Essa é uma altura que vai de 0 até encontrar o plano. Aí você vai encher de palitos nessa direção.
certo? Então, você pegou palitos que têm altura desde 0 até encontrar o plano, e esses palitos, se você andar na direção de y, né, esses palitos vão desde 0 até encontrar essa reta. Então você preencheu aqui uma fatia com palitos. Essas fatias vão desde x igual a 0 até x igual a 1. Ok? Então, o volume desse tetraedro vai ser integral tripla sobre a região do elemento diferencial de volume agora. Então, isso é integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1 menos x, integral de 0 até 1 menos x menos y. E que é o elemento diferencial de volume? É dz, dy, dx, indicando a ordem de integração. Então, se a integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1 menos x, de integral de dz, que dá z, de 0 a 1 menos x menos y, dy dx. Então, eu vou ficar com integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1 menos x, de 1 menos x menos y, dy dx. E aí eu continuo. Isso é integral de 0 a 1, da integral desse negócio de 1 menos x menos y, agora com relação a y. Então, 1 menos x é constante. Então, eu vou ter 1 menos x que multiplica y, menos integral de y, que é y2 sobre 2. Isso tudo avaliado de 0 a 1 menos x. Então, eu vou ficar com integral de 0 a 1 de substituir o y por 1 menos x. Então, colocando aqui nesse primeiro, eu vou ficar com 1 menos x ao quadrado, menos, colocando aqui nesse segundo, eu vou ter 1 menos x ao quadrado sobre 2. 1 menos x ao quadrado sobre 2. Tudo isso dx agora. Bom, 1 menos x ao quadrado menos a metade de 1 menos x ao quadrado, isso vai ficar metade de 1 menos x ao quadrado, ou seja, 1 menos x ao quadrado sobre 2. E aí é tirar esse 1 meio da integral. 1 menos x ao quadrado é 1 menos 2x mais x2. E integro isso com relação a x. Isso vai ficar 1 meio de integral de 1 menos integral de 2x mais integral de x ao quadrado, que é x ao cubo, sobre 3. Tá certo? Então, isso tudo de 0 até 1. Fazendo a substituição logo, isso vai ficar 1 menos 1 mais 1/3. Então, esse é 1/6. Esse é o volume do tetraedro. Ok?
É isso então. Isso aí é integral tripla. Até a próxima. Um abraço.